processar os processos, vamos lá. Essa é a live interativa, vem cá. Seja bem-vindo, conexão com a vida, arte e terapia. Bem-vindos, bem-vindos, vamos chegando. Pré-eclipse, lua cheia em Touro amanhã e nós estamos passando por muitos processos, por muitas questões. Eu quero saber como é que vai o seu coração. Vamos processar os processos, vamos lá. Então, nessas lives interativas, nós temos a opção de fazer meditação, reiki. Se você quer terapia, nós temos possibilidade de fazer também. Olhar para alguma questão que você está passando, nós já fizemos. Aqui ao vivo. Hoje o tema do grupo Bem-Estar 13, que eu amo de paixão. Toda manhã, de segunda a sexta, às 8h15 da manhã, eu faço envios de reiki. E tira uma cartinha sistêmica. E aí então essa cartinha hoje foi sobre reclamação, como sendo o oposto da vida. E qual é o oposto da reclamação? É quando a gente se coloca na responsabilidade. Além de olhar a vida pelos olhos da reclamação, a gente olha do nosso lugar, do adulto, da responsabilidade. Nós temos dentro de nós, todo mundo tem, a criança interior, né? Então essa criança interior, ela vai sentindo. E boa noite quem for chegando. Boa noite, Rômulo. Que legal. E nós acabamos nos tornando adultos com essa criança interior que vai sentindo e reclamando e olhando para a realidade, não aceitando a realidade como ela é. Então esses processos ficam bem mais intensos e profundos, porque a nossa criança interior, ela precisa de acolhimento, ser reconhecida, precisa de amor, precisa de carinho, né? E muitas vezes ela não tem. E nós como adultos, nós podemos ter, nós podemos dar para essa criança tudo aquilo que ela precisa. Nós como adultos podemos dar. E você? O que você quer hoje? Nós estamos aqui nessa live interativa, você pode solicitar a sua participação, entrar aqui ao vivo, tem a possibilidade de fazer o que você quiser, o que você quer, meditação, reiki, terapia, canção, poesia. Botei uma caixinha nos stories, vocês viram? Sobre o eclipse de amanhã, qual a energia que você está sentindo. Uma pessoa botou que tá leve, aí fiz uma poesia sobre a leveza, brincando ali, jogando com as palavras. E teve uma outra que botou que tá estranha, aí fiz um outro jogo de palavras ali, de poesia, para essa estranheza da vida. Eu me diverti bastante fazendo aquelas poesias ali, improvisadas na hora mesmo. Adoro fazer essas poesias improvisadas. Então, quem quer participar, entra aí, faz a sua solicitação, vamos entrar. Enquanto isso, eu vou lendo para vocês a cartinha que eu tirei hoje. Deixa eu mostrar para vocês. É dos Saberes Sistêmicos, que fala assim: reclamação é o oposto da vida. A vida é feita de momentos bons, ruins, frustrações, decepções, alegrias e tristezas.
Tudo isso fez e faz parte das nossas vidas. Quando exigimos que a nossa vida seja somente aquilo que queremos, estamos excluindo a realidade assim como ela é. É como uma criança que faz birra quando as coisas não acontecem como ela deseja. Você não tem aceitado a vida como ela é? Então é como se dissesse para a vida: enquanto você não for como eu quero, eu não te acolho em toda a sua plenitude. É remar contra o fluxo natural dos acontecimentos. Tudo faz parte de aprendizado em nossas vidas. Enquanto você não conseguir aprender o que precisa, os acontecimentos irão se repetir, repetir, e você seguirá no mesmo ciclo repetitivo. Isso já aconteceu para vocês alguma vez na vida? De acontecer algo, de passar por algo e de repente perceber que está sendo repetitivo, que não consegue sair de uma situação, de um incômodo. Então nós podemos parar e olhar para essas coisas que estão repetitivas na nossa vida. Às vezes são questões de amizade, sabe? Às vezes são questões de amor, de dinheiro, de trabalho, de família, de filhos, de irmãos, pais. O que repete na sua vida, nessas relações que ainda precisam ser vistas, honradas, agradecidas e de repente, quem sabe, até olhada com mais carinho, com mais profundidade? Nós merecemos porque nós nos amamos e por amor a nós mesmos nós vamos fazendo os processos de autocuidado, de autocarinho, de olhar para aquelas coisas que nos tocam mais fundo no coração. É tão importante a gente olhar para a gente. É um ato de autoamor, é um ato de carinho, de bondade, de conexão espiritual, de conexão com o nosso corpo, mente, espírito. É um ato de coragem, de enfrentar, de ir para frente, de olhar para a vida, de olhar para frente, né? Como é bom quando a gente se conecta com a vida assim, olhando para toda a sua plenitude, para tudo que tem, as coisas que não são tão boas, as coisas que são boas. Como a gente se fortalece, a gente cresce, amadurece e a gente vai ganhando muito mais energia quando a gente consegue olhar para aquelas coisas assim que não são tão fáceis e diz: isso passa, ou o que eu posso aprender com isso, ou eu aceito, acolho e coloco no meu coração com toda a minha boa intenção. Eu olho para a vida e sinto alegria e sinto a energia percorrendo pelo meu corpo. Eu posso sentir essa energia se eu quero, se eu me abro de coração. Eu posso. Se eu quero, eu posso. Apenas abrir o meu coração. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu até imprimi, botei num quadrinho no meu quarto, que diz assim: basta querer e seguir as instruções. Basta querer e seguir as instruções. Nós temos tantas instruções, nós sabemos aquilo que nos faz bem, né? Nós sabemos aquilo que nos faz bem. Nós sabemos que para nos sentir bem, basta às vezes parar, olhar para a gente mesmo, se observar. Quantas vezes a gente para de verdade para se olhar com amor, com carinho, sem se julgar, sem se criticar, simplesmente com acolhimento, com merecimento, com essa paz de espírito, desligando todos os eletrônicos, né? Desligando os celulares, desligando as TVs, simplesmente olhando com carinho,
para si mesmo, fazendo seu processo meditativo por amor a si mesmo, por amor ao outro que convive com você. É tão gostoso quando a gente para se olhar e a gente se respeita, a gente se ama, a gente vai abrindo esses caminhos para poder crescer e aprender alguma coisa com tudo isso. Nada é por acaso. Na visão sistêmica a gente acredita que nada é por acaso. Está tudo conectado. Todos os processos são progressos. Toda vez que a gente para olhar para alguma coisa, a gente pode ter um insight diferente. A gente pode ter uma ideia diferente, uma percepção diferente sobre aquilo que a gente está passando. E às vezes não é fácil, mas é importante a gente parar tudo e se ouvir a voz do coração, ouvir a voz da intuição, ouvir a sua própria intenção, ouvir aquilo que faz tocar mais fundo para reverberar. E então a gente pode crescer junto. Porque é junto que a gente cresce, não é isolado. São nos processos em grupos, nas relações entre as pessoas. Quantas vezes nós fugimos das amizades, dos amigos e nos refugiamos na família? Ou muitas vezes nós fugimos da família e nos refugiamos nos amigos? Quantas vezes nós fugimos dos nossos próprios processos? Às vezes nós precisamos de enfrentar questões. E nós fugimos, porque é cômodo, nós estamos na zona de conforto. Até quando nós vamos ficar na zona de conforto? É nossa responsabilidade olhar para nós mesmos, olhar para os outros e compreender que somos seres sociais, que juntos nós crescemos. É graças a compreender o que os outros falam de nós mesmos que nós podemos crescer. Toda crítica ela é construtiva quando nós estamos com o coração aberto para escutar o que os outros falam de nós. É graças à comunidade, à interação, à comunicação que nós podemos olhar para nós mesmos e crescer. Mas por que crescer? Para que crescer? Porque a nossa criança interior precisa se olhar. Nossa criança interior, ela precisa ainda soltar as suas mágoas, suas raivas, suas questões, suas tristezas, as suas frustrações. A criança interior, ela precisa olhar para aquelas questões das carências, para as raivas, tudo aquilo que não foi visto, ainda não foi trabalhado. Até o momento em que a gente olha para tudo isso com amor, com carinho no coração e acolhe, toda a relação fica mais tranquila. As pessoas ficam nos seus lugares. Nas constelações familiares nós dizemos que nós temos os nossos lugares. E respeitar esses lugares é respeitar quem somos, é respeitar a comunidade, é respeitar a família, os amigos e todo mundo. Nós prejudicamos os outros quando nós saímos dos nossos lugares. Qual é o nosso lugar? Essa é a grande questão. Para cada sistema na qual nós participamos, temos um lugar diferente. Nós temos lugares na família. Filha é filha, não é mãe, não é cuidadora, não é esposa, não é marido, filho não é marido. Pai é pai, mãe é mãe, avó é avó, avô é avô. Parece tão óbvio, mas muitas vezes nós nos perdemos nos papéis sociais, nos papéis que desempenhamos ou naquelas as ajudas que muitas vezes nem são pedidas, mas nós vamos lá querendo salvar o mundo. E aí nós nos perdemos, querendo salvar os outros, querendo dar conselhos, dicas e opiniões para quem não perguntou. Só soprando para liberar, né? E para soltar tudo isso que nos faz sair do nosso lugar e ficar pesado as relações,
fica pesada inclusive a nossa própria saúde. Nós sabemos que as doenças são apenas sintomas, reflexos dos nossos pensamentos. Muitas vezes nós, quando estamos fora do nosso lugar, ou quando tem questões dos excluídos no nosso sistema. O que são os excluídos? Vocês conhecem os excluídos? Os excluídos são todos aqueles do nosso sistema familiar que não foram vistos, que não foram honrados, que foram deixados para lá, ou aqueles bebês que não nasceram, ou aquelas crianças que foram sobre as quais foram dita não merece viver ou não pertence a essa família. E muitas vezes nós sentimos que não pertencemos à família, ou não pertencemos a um grupo de amigos, ou não pertencemos a uma empresa, ou não pertencemos ao mundo. Esse não pertencimento é uma forma de nós mesmos nos excluirmos. Uma forma de nós nos excluirmos. Porque nós não queremos nos sentir pertencentes e olhar para essa realidade tal como ela é. Então nós fugimos da realidade. Nós buscamos muitos meios de fugir da realidade, seja pelo isolamento social, seja pelos entorpecentes, né? Pelas fugas da realidade, né? Todos os tipos de substâncias que nós podemos consumir para fugir da realidade. Isso é uma forma da nossa criança interior se manifestar, né? E quando a nossa criança interior ela tá aí querendo fugir da realidade, nosso adulto fica de lado e nós saímos do nosso lugar. Nós nos excluímos e isso não é saudável. E aí a gente vê muitas doenças acontecendo porque nós queremos fugir da realidade. Quando o nosso adulto está presente e dominando a nossa vida, simplesmente acontece que a nossa mente fica presente e nós ficamos saudáveis, porque nós estamos inteiros, firmes e nós podemos lidar com as questões da vida de uma forma mais ponderada, prudente, paciente, persistente também. A gente não desiste das coisas, né? Alguém gostaria de participar aqui? Alguém gostaria de entrar? Fique à vontade, basta solicitar a sua participação aqui embaixo. Se você quer conversar, bater um papo sobre isso, quer tirar uma dúvida, quer perguntar, quer um reiki ou uma terapia ou uma poesia, canção, arte, coração, intuição, percepção, vamos juntos nessa sintonia. Essas são as lives interativas que acontecem de conexão com a vida, arte, terapia, nas segundas-feiras à noite. Hoje quase que eu não vim, nem anunciei muito, anunciei em última hora, assim, eu disse, mas eu vou. Tava assim, já cansada dos trabalhos de hoje, dos reikis enviados e tudo mais. Passei os meus processos também, fiz meditação profunda, trabalhando questões sobre o eclipse de amanhã, né? Amanhã o eclipse vai ser bem forte, a gente não sei o que vocês estão sentindo, alguma coisa de estranha, de felicidade, ou de alguma emoção que bateu mais forte para vocês. O que bateu aí para vocês? O que foi de passado que voltou? O eclipse está no eixo de touro e o complementar de touro é... Alguém sabe? Ares... mais 6, agora eu não lembro. Qual é o complementar de touro que poderia ajudar? Então, em touro, esse eclipse vai nos trazer uma sensação de busca por estabilidade ou questão de comida, né? Os vorazes, touros vorazes. E essa live interativa, então você pode solicitar sua participação, vamos juntos. Bom. Parar com o violão.
Coloquem aqui para mim nos comentários uma palavra que ficou para vocês até agora. Disso que nós conversamos, disso que nós trocamos de ideia até agora. Alguma coisa ficou, alguma coisa reverberou em vocês, tocou em vocês. Antes da gente terminar, coloquem aqui uma palavra, só pra gente ir juntos, só pra eu ver quem é que tá aqui, trocar essa energia, trocar essa ideia. Eu acredito muito no servir, né? Que a vida, o trabalho e a nossa forma de servir é uma forma de contribuir para a comunidade, para as pessoas, para o todo. Todo o trabalho, todo o servir, seja com arte ou com terapia, tem a mesma função, tem a mesma ideia, que é a busca por bem-estar, que é a busca por a gente se sentir bem. Eu acredito muito no propósito da vida como sendo se sentir bem, estar em paz. E por isso que eu trabalho com o que eu trabalho, porque a conexão com a vida é essa busca por se sentir bem. Então, sejam nos processos terapêuticos, ou a arte quanto terapia, ou na produção criativa, nós estamos nos conectando conosco mesmo, né? com esse autoconhecimento, com essa parte nossa de olhar para a natureza, de olhar para quem somos, para a nossa essência, e de poder se sintonizar com aquilo de mais profundo que há dentro da gente. Muitas vezes não é alguma coisa boa, como nós comentamos aqui, né, da cartinha e tal. Às vezes são momentos ruins, às vezes são momentos bons, e isso faz parte da vida. Essa é a conexão com a vida, né? Não tem certo e errado e tá tudo certo, quando a gente compreende que existem montanhas para serem superadas. Olá, Ana, tudo bom? Gratidão a você também pela presença. Então é isso, pessoal. O meu servir aqui hoje foi uma forma de trocar com vocês. Gostaria de saber se reverberou, se alguma coisa do que foi falado aqui sobre reclamação, sobre responsabilidade, sobre arte, sobre o que eu falei aqui, alguma coisa tocou vocês, reverberou, fez sentido para vocês. O que vocês acharam dessas nossas... Quem entrou agora também pode falar, pode trocar uma ideia, tá tudo certo. Então eu vou deixar uma reflexão sobre os ciclos repetitivos, né? Os ciclos repetitivos são aqueles ciclos que nós vemos nas constelações familiares e que, às vezes, por meio de processos artísticos, criativos, nós podemos olhar para esses ciclos, ressignificá-los, compreendê-los. Porque quando nós estamos desconectados da vida, muitas vezes nós não estamos nem na vida, né? Nós estamos mais parados e mais trancados e bloqueados e travados do que a própria movimento, que a vida é movimento, como diz Bert Hellinger das constelações familiares. Então, se a vida é movimento, quando nós não estamos em movimento, nós não estamos na vida. E por que nós não estamos na vida? Podem ter vários ciclos, né, que sejam repetitivos dos ancestrais, dos nossos ancestrais. Muitas vezes eles não estiveram na vida, muitas vezes eles estiveram bloqueados, travados. Quantas mulheres não puderam trabalhar e nós, por honra e amor a essas mulheres, muitas vezes temos muita dificuldade de trabalhar, né? Nós vemos isso muito nas terapias sistêmicas, mas precisamos de mais esforço, mais força e conseguimos fazer diferente. Então, nós temos dois caminhos: por honra aos nossos ancestrais, sejam as ancestrais ou os ancestrais, nós podemos ter um amor que nos faz
repetir aqueles ciclos e não trabalhar, ou não servir, não contribuir, não ser útil para a vida, para si mesmo, para a família, para as amigas, para a sociedade. Então, essa utilidade de servir e contribuir para a vida é algo fundamental, porque nós nascemos, vamos crescer, contribuir para a sociedade, não apenas para o nosso ego, para o nosso indivíduo, nós vamos contribuir para o outro, ajudar, doar, fazer caridade, fazer solidariedade, nós vamos, seja de uma forma ou de outra, nós vamos sim cumprir com o nosso papel, né, de responsáveis por existir. Nós temos uma responsabilidade, um dever enquanto seres existentes, né? Adoro ontologia, existencialismos, adoro essas filosofias heideggerianas e tudo mais. Vocês conhecem Heidegger e essas filosofias ontológicas? Eu adoro. E até o Heidegger, ele tem uma filosofia chamada Dasein. Alguém já ouviu falar em Dasein? Wanda, entrou e quer participar, Wanda? Confirma aqui pra mim. Vou aceitar. Design é uma forma de existencialismo. É uma forma da gente entrar, compreender que estamos sendo o tempo todo em processo de transformação, em processos de... Olá, Wanda, estás ao vivo. Será que ela sabe que está ao vivo? Olá, agora eu te vejo. Tudo bom, querida? Aqui para mim escutar, legal. Sim. Aí tu pediu participação, né? Seja bem-vinda. Uhum. Isso mesmo, legal. Coisa boa, bem-vinda. Queres algum processo, comentar alguma coisa? Como é que está sendo para ti Não, essa energia agora do eclipse? olha, tá mexendo bem. Tá Tá, mexendo né? bem, eu senti bem já. Já voltou de viagem? Sim. Como é que foi a viagem? Foi ótima, ótima mesmo, sabe? Sabe que eu senti o telefone hoje, eu conversando com uma amiga, ele não parava de cair a ligação. Não sei se você está sentindo isso. Sim, a internet está bem ruim. Horrível, né? Uhum. Você começa assim, olha, eu acho que a gente tentou ligação umas 6 ou 8 vezes, né, João? Foi horrível. Nossa. E não consegui falar com ela assim de boa, É sabe? exatamente isso que a gente estava falando antes, das relações, das amizades, né? O quanto esses ciclos às vezes se interrompem. Como a gente acredita que nada é por acaso, né? Seja astrologicamente ou as energias que estão pairando aí, nos mostram mais uma vez esses rompimentos, né? Romper. E o eclipse é o que é? É o Sol e a Lua que estão na mesma frequência. O Sol é energia masculina, Lua é energia feminina, e eles estão na mesma posição. Então fica eclipsado, fica penumbra, fica encoberto. A gente não consegue ver o Sol, ou no caso aqui a gente não vai conseguir ver a Lua, né? Então não vai conseguir ver o feminino. Esses femininos encobertos e quanto as nossas reflexões podem também ir para esse lugar, né? E o feminino tem muito a ver com comunicação, com contato, com afeto, com acolhimento, com essas trocas de energias, de relações de prazer, de pausa, né? De troca mesmo, compartilhar, de solidariedade, que a gente estava falando aqui do acolhimento. Então, quando tem uma energia dessa do, do eclipse, é o que nós vamos ceifar, o que nós vamos deixar para lá, o que nós vamos, como uma foice, cortar, né? Nós estamos no signo de Escorpião, que nos convida também a ir para as águas profundas, né? De Sim. cortar, E amanhã nós vamos ter um eclipse total, né? total. Total. Eu É de estou manhã. acompanhando
dia 24 ou dia 25 que nós tivemos um eclipse também. Eu não sei se foi É, 24 ou 25. por E aí. amanhã, amanhã, foi dia 24 ou 25? 24, né? Mas é 24, Roberta. Beta. Agora amanhã vamos ter outro, sabe? Eu estou acompanhando já faz dias. E essa Uhum. mudança que nós temos, estamos passando na política, ela não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Que está uma Entendo. reviravolta. Sim. E está sendo necessário, né? E outra coisa que eu vi também, a questão os acontecimentos que vai ter. A morte em massa. A gente tem que evitar o quê? Aglomeração, sabe? Nós temos que aprender a nos calar, ouvir. Antes de falar, prestar mais atenção no que você vai soltar. Eu tô achando assim bárbaro, né? Mas a mudança e esse eclipse faz milhares de anos, né? Que já aconteceu, que ele entrou nessa conexão. Então, eu não entendo muito, eu estou falando o que eu estou entendendo. Eu estou encantada de ver. E realmente, ele mexe com todo mundo, ele mexe com a gente, ele mexe com a estrutura da família, a amizade, teu corpo, o seu sono, até os celulares não estão funcionando porque as redes já estão toda bagunçada, porque nós estamos assim, ó. E isso é bárbaro. Então, nós somos energia, né? Sim. Em transformação. Transformação, isso mesmo. Em A Regina também entrou, olha. hum, A Regina processo está lá assistindo. A de Silvia também entrou. Legal, legal, processo forte de legal. transformação. Quer falar com outro? Pode ir lá que eu fico aqui te ouvindo. Tranquilo, elas podem solicitar também a participação, se elas quiserem entrar, a gente vai conversando, batendo papo também, né? Ah, Que tá, bom, mas é tá, tá isso, legal. né? É como ah, a fênix, né? A gente às vezes precisa deixar morrer alguma coisa, né, dentro de nós. O que que do nosso ego precisa morrer? O que que nós precisamos passar de processos? O que que É, qual a parte de nós que nós temos responsabilidade sobre o todo, sobre nós mesmos? Então, o que que nós precisamos ceifar e E essa deixar coisa, ir, soltar do nosso ego? Os apegos, os medos, né? As inseguranças, as carências, quanta coisa mais, né? e essa coisa que a gente não consegue, muitas vezes, olhar para gente, É. sabe? Eu acho que hoje o primeiro passo a gente tem que olhar para gente. Uhum. Nos pegar, colocar assim num cantinho de castigo e sentar de frente e conversar, Sim. sabe? Não é fingir que você não tem defeito, que você é isso e aquilo. Olha para ti, Uhum. aprenda a não julgar, né? Eu acho que a gente está vivendo isso, aprender a não julgar. Que acho que a gente veio de muitos julgamentos dos antepassados, todo mundo julgava. Então tinha muita coisa escondida, por quê? Porque ia ter julgamento. E hoje a gente não quer mais isso. O planeta não quer. Não vamos julgar, né? Vamos olhar, ter o olhar de entendimento. Uhum. Eu vejo assim, não sei se estou errada. Com certeza, tá certo. É isso aí, concordo contigo. A Silvia botou aqui aceitação, né? Aceitar as diferenças, aceitar Aceitação, isso mesmo, a Silvia. si mesmo, não se Aceitação. julgar, né? Tudo começa com a gente, né? Quando a gente deixa de se julgar, a gente tem uma grande chance de não julgar o outro. Mas até que ponto nós conseguimos não nos julgar, né? É, aí você fez uma colocação perfeita. Até que ponto? Aí é o amadurecimento espiritual, né?
que nós temos que olhar para a gente mesmo e dizer, era o que eu tinha naquele momento, para Exato. me dar e dar para você. Eu não sabia fazer outra coisa. Sabia fazer diferente. Hoje eu estou diferente. Outra consciência, Outra consciência. Eu né? acho isso que a gente tem que fazer. Porque cada momento da vida é um momento único. Não tem como ser o momento de ontem ser hoje. Não. O de ontem foi ontem, o de hoje é hoje. Como a Patrícia botou aqui, auto-perdão. E às vezes, amanhã, eu posso ainda errar. Eu posso amanhã errar, né? E se eu tenho esse auto-perdão, essa autoaceitação, eu vou compreender que eu compreendo que eu vou errar, né? Eu vou errar, eu vou fracassar, eu vou cometer erros, né? Só que cada vez eu tenho mais consciência no momento presente e, e aceitação de estar errando, né? Eu me julgo menos ou me culpo menos por estar errando, porque eu sei que faz parte do processo. Com Faz certeza. parte errar. Se a gente não errar, a gente não está tentando. Se a gente não tenta, a gente está parado, a gente não está na vida, não está no movimento. Então, é importante errar muito e errar mais e mais e mais, que a gente tenha coragem de fazer muitas coisas que a gente quer e errar muito. Eu espero que a gente possa errar muito. Isso quer E dizer que a outra gente está no coisa, movimento do crescimento, né? e estamos vivas, né? Vivas. É, Vivas. É o crescimento e estamos vivas. Então, eu agradeço todos os dias por errar e por aprender. exato. Porque eu não preciso aprender com erros dos outros, eu posso aprender com os meus, que eu Sim. acho que é o melhor. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Não é fácil da gente olhar para os nossos erros, né? Um pelo auto-julgamento, né? Porque a gente erra e fica se condenando, pega o chicotinho e começa tac, 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 né? E aí, ao mesmo tempo, compreender o que precisa ser aprendido. Não é fácil. Às vezes a gente está encobertos com ilusões, com fantasias, com crenças limitantes que a gente não reconhece. Não tem, às vezes, a profundidade ou a capacidade daquele momento perceber o que tem ali por trás. Né? E Ou, sabe que a crença limitante é uma das piores coisas para o ser humano, eu vejo. e todos temos, né? Eu tinha muitas, muitas. O meu conhecimento da constelação, eu mudei bastante, sabe? Eu tenho crescido, pelo menos um pouquinho, assim, eu acho que eu já mudei Que dentro legal. de padrões, assim. E eu olho hoje, assim, e vejo como eu tinha crença limitante até sobre mesmo a alimentação. É Uhum. impressionante. Não come Muitas. isso porque faz mal com isso, não come, sabe? Não é só da sua vida, até a sua alimentação eu tinha. Sim. Incrível. E Milhões de nós crenças, temos, isso como mesmo, disse a Silvia. Silvia, aqui milhões de crenças, né? Isso mesmo, Silvia. E Silvia, entra teremos. para bater um papo também, que tu é 10. Vai lá. É, vem lá, Silvia, vem junto. Vem cá, Silvia. Aparece aí. É, essas crenças, a gente vai observando umas, dissolvendo, observando, dissolvendo. E tendo a consciência também das próximas vezes que nós cometermos erros, a gente reconhecer a crença, né? Sobre alimentação, eu, eu fiz uma época jejum de bastante tempo, assim, né? E eu percebi o quanto eu estava presa em rotinas alimentares, né? Então, essas rotinas, elas simplesmente
me prendiam nos horários. Era meio-dia ou 17 horas, eu tinha uma fome descomunal. E, na verdade, não era fome, era apenas um hábito pela crença do horário e do hábito biológico, né? Bem-vinda, Silvia. Oiê, tudo bom? Oi, Tudo bom? tudo? Só vou pegar o meu carregador para botar carregar aqui, que eu acho que eu tô com pouca bateria. Tá, Mas Tá legal. já vou ouvindo vocês. tá. Aham. E aí eu percebi o quanto é incrível a gente mudar os nossos hábitos alimentares de vez em quando. Assim, eu dar sustos, como diz a minha médica, dê sustos no teu organismo. Trapaceie ele, ou mude, às vezes, um hábito para que ele tenha que se fortalecer, para se reestruturar, para se readaptar, porque senão às vezes fica numa preguiça metabólica. Hum, Gente, legal. Nós estamos com uma Nutri, nos ouvindo, a Tatiana. Legal. Seria bem interessante você entrar, Tati, também, olha. Entrou na tua área também, é bem interessante. Uhum. Eu sigo muito a Ayurveda, né? Nessa linha Uhum. Ayurveda. Não sei se ela é a terapeuta ayurvédica. Não, não é muito, mas ela também, ela curte muito, entendeu? Acho que para a vida dela, ela trabalha dos dois lados, eu acho. Ela, na vida dela, é mais ao ver. Silvia, e as crenças? Como lidar? então, sabe que foi uma das coisas assim. Tá baixinho, pode falar um pouco mais alto? Deixa eu colocar o fone aqui que eu acho que fica melhor, peraí. Ah, Acho que agora fica melhor, né? sim. Ah, tu sabe que dentre de tudo que eu fiz até hoje, de técnicas, de cursos, de coisa, esse em função de crenças foi assim incrível. Porque, que nem eu disse antes, a gente tem milhões de crenças, né? E o mais interessante de tudo isso é que hoje, eu não sei se em função de estar na moda, de falar tanto de crenças limitantes, lógico que em função delas nos limitarem mesmo, né? Mas a gente usa crenças todos os dias, todas as horas, a todos os momentos. É muito incrível quando a gente para analisar a quantidade de crenças que a gente usa. É muito. Ou eu acho assim, eu sou apaixonada pela mente, né? A nossa mente faz coisas assim que às vezes tu para e fica dizendo, não acredito que é a minha mente que está fazendo tudo isso. E assim, poder trabalhar com ferramentas assim de quinta dimensão e saber que tu pode tirar aquela crença assim, ó, rapidíssimo na hora e instalar uma crença fortalecedora que aquilo já vai, sabe, já vai te dar vai modificar a tua vida, é muito incrível, muito incrível. E, né, Preciso de novo fazer uma consulta contigo, minha amiga. eu tô te esperando, né? Mas logo eu irei. Tu sabe Porque que as crenças, elas vêm do campo da consciência moral, né? é, Então, tudo aquilo que nós aprendemos enquanto criança, dos adultos, foi aquilo que nós compreendemos como crenças, podem ser limitantes ou fortalecedoras, né? Então, no dia a dia, a gente lida com elas o tempo todo, né? É que na realidade a PNL explica que todo esse nosso aprendizado, desde sempre, desde lá no útero, né? Tudo que a gente veio aprendendo, quando eu começo a entender um pouquinho que eu dou um significado mais forte, junto com uma emoção que eu acredito mesmo, é aquele negócio assim, acreditei e virou crença, entendeu? Uhum. E aí tanto pode ser uma crença limitante como uma crença fortalecedora, né? Uma crença que vai me levar adiante, que vai me querer me ajudar a fazer alguma coisa ou conquistar alguma coisa, assim como pode ser uma crença que vai me barrar, que em função Sim. daquilo, e a gente tem muito disso enquanto a gente aprendeu de pai e mãe, né?
Ai, não pode fazer isso porque senão vai acontecer aquilo, né? E a gente vê, e uma coisa bem interessante, nos atendimentos que eu tô fazendo, que eu vi, que tem gente hoje, tipo, com 80 anos, que tá carregando um fato, um acontecimento de uma coisa que ela acreditou ser ruim lá do 6, sabe? Então, e a gente, imagina, tu fica te imaginando, tu há 74 anos carregando uma crença que te limita ainda hoje? Eu tive uma cliente de 50 anos que tinha uma crença, ela tinha problema de autoestima em função de uma coisa que ela ouviu da mãe quando ela tinha 8. Passou Aí a quando tu vida faz a toda. pessoa analisar que ela tá com 50, que aquilo não serve mais, é como se tu dissesse assim, ela fica assim, nossa, mas eu não tinha nem percebido isso. É que, Silvia, as pessoas não procuram terapia. É muito Não difícil, procuram né? terapia. Se as pessoas procurassem os processos terapêuticos, elas iam olhar o que tem por trás das suas questões, eles iam olhar para o autoconhecimento, iam olhar para as suas crenças, né? A gente faz esses processos, digamos, seja nas constelações também, a gente vê a mente travada ali em questões de luto não vividos, né? Em questões de crenças ou questões de relacionamentos rompidos há anos, né? Anos. Ou até a questão de primeiro amor. Às vezes a pessoa teve um primeiro amor que não foi vivido e ali gera um trauma, entre aspas, né? Porque a palavra trauma não é bem vista, mas gera uma emoção muito forte que bloqueia os seus sentidos, as suas emoções e faz com que todos os outros relacionamentos ou outras questões, elas ficam bloqueadas, não tem sentimento, é simplesmente vamos levando a vida, porque a minha emoção está travada, parada naquela pessoa que eu não vivi, Sim. naquela relação que eu não vivi, naquilo que eu deixei de viver, né? Então, quando a gente vê isso numa terapia, nas constelações, é nítido, né, Silvia, que nossas emoções estão realmente bloqueadas ou por crenças, porque não podia ser vivido, porque aquela pessoa não podia viver aquela relação, por mil crenças, né? Questões Crenças sociais, e traumas, questões de eu acho que é o dinheiro, maior, questões né? étnicas, né? Várias questões podem estar junto ali nessa proibição de viver um amor, de viver uma relação. Eu acho que o que impede, ó, os dois pontos principais é crenças e traumas, né? Sim, Crenças e traumas. sim. Anteontem não, sexta-feira eu atendi uma cliente que a gente começamos a ver, a buscar, ela tinha trauma de vida uterina, Uhum. da mãe, do pai, do casamento, do filho, da filha. Uhum. Incrível, assim, ó, dopada de tanta medicação. É isso, né? É o que a gente chama de não conexão com a vida, né? Para a pessoa, ela, de uma forma ou de outra, como a gente estava falando aqui, ela se exclui, né? Se exclui de qualquer relação saudável, não estabelece suas relações saudáveis. Então, acontece que todas as relações são reproduções, são ciclos repetitivos de não conexão, né? De desconexão. Vai ser complicado para todas as relações. E isso a gente vê o tempo todo. Se veio desde o intrauterino, né? É apenas reflexo, né? Mas É reflexo. E aí, quando a gente trabalha essa questão do intrauterino, muita coisa se resolve. Eu fiz antes da pandemia, eu fiz um tratamento de Reiki trabalhando só a vida uterina. Gente, foi tão forte assim que, nossa, foram 7 dias com Reiki limpando a vida uterina. Nossa, foi muito show, muito incrível, assim. Porque você fez aonde, Silvia?
Hã? Eu fiz online, fiz num grupo. Formei as pessoas que quiseram. Eu fiz, a gente formou um grupo de WhatsApp, né? E em determinado horário eu enviava o reiki para aquele momento, assim. E na realidade a gente começou com a vida uterina e foi até os 7 anos. E cada dia foi para um processo, né? Mas foi bem interessante. Daí eu marquei um horário, as pessoas se conectavam naquele horário, quem podia, e quem não podia assistia, escutava ou se conectava depois, porque a energia é energia, né? Ela vai na hora que tu te conecta ali, ela vai. E foi bem lindo. Eu tenho um grupo assim, chamado Bem-Estar, que é isso, né? Envio de reiki, meditação e carta sistêmica. E aí teve uma vez, um mês, que uma não participou do grupo. Ela disse que passou tanto perrengue, que ela disse, agora tem que voltar, não posso, tô dependente do grupo. Eu tenho um grupo de reiki, mas eu envio só às terças. Poderiam fazer presencial. Eu gosto muito presencial, sabe? Eu me conecto melhor, eu ainda tenho a crença. Eu fiz o workshop do Ho'oponopono semana passada, semana retrasada. Mas não me chamou. Chamei, tu disse que estava viajando. Lembra que eu mandei o convite, tu disse que estava viajando. Estava viajando. Mas sabe que foi assim, ó, muito legal. As pessoas, eu marquei assim para 7, a gente acabou chegando, iniciou às 7h30, porque teve gente que trabalha, né? Chegou um pouquinho depois. Mas eram 10 horas da noite, a gente tava lá num papo, assim, sabe? E o pessoal não se movimentou para sair do lugar, porque tava muito legal. Foi muito bom. Quem sabe no próximo eu irei. Te mando. Tá? Já tô bolando um outro aí, vamos ver o que vai sair. Tá. Eu não vou viajar tão cedo. Tá bom. Tá? Tá bom, então. Legal. Gurias, eu vou sair. Tá muito bom. Eu vou fechar a minha live, já deu mais de 1 hora aqui. Não deu. Muito obrigada, gurias, valeu pela participação, pelo papo, tão gostoso de trocar uma boa energia, compartilhar ideias. Eu que agradeço de estar presente com vocês, essas 2 pessoinhas maravilhosas, que eu amo muito, muito, assim, ó, que são muito importantes para mim, viu? Posso ler um pensamentozinho antes? Bem rapidinho? Claro. Olha só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Lindo! Coisa boa. Um ótimo fechamento. Fechamos com chave de ouro. Com certeza! Gratidão pelo convite. 2 mulheres maravilhosas, poderosas. Sou muito grata por fazer parte da vida de vocês, viu? E vocês fazerem da minha. Nossa. Tá? Tá bom. Então, beijo, querida. Beijo. Tudo de bom. Pessoal, um beijo grande também, vou deixar gravado aqui. A gente vai conversando, vai trocando. Quarta-feira de manhã, às 9 horas, tem a meditação, live de meditação ao vivo. Tá bom? Até mais. Valeu. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau.